Bom dia, Carol. Bom dia, Matheus. Bom dia, Manu. Bom dia. Bom, então hoje a gente está começando o primeiro episódio do podcast Cultura Empreendedora. Esse podcast ele é um produto do Comitê de Empresas do Fevale Tech Park, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho. Ele tem o objetivo de a gente conversar mesmo, trocar ideias, gerar insights, trazer experiências sobre o que é o ecossistema de inovação, o que é o Fevale Tech Park, como que são as empresas que estão dentro desse ecossistema. Então, eu vou passar para vocês se apresentarem rapidamente. Quem é a Carol, quem é o Matheus, quem é a Manu. E a gente vai trocando ideia durante os próximos minutos aqui. Bom dia, pessoal, ou boa tarde, dependendo do horário que tu vai estar ouvindo ou vendo o podcast. Eu sou a Carolina Leonel, sou gestora da Sculpt, que é uma empresa residente do Fevale Tech Park. E a gente também faz parte do Comitê de Empresas. E vai ser um momento bem legal da gente compartilhar ideias e realmente convidar também as pessoas a conhecerem um pouquinho mais a fundo o que é o ecossistema e, enfim, se engajar um pouquinho mais nesse movimento que é muito importante para o empreendedorismo e para negócios. Ótimo. Olá, pessoal. Eu sou o Matheus Hermann, da agência HRN. Hoje, a gente atua como parceiro de negócio da Fevale Tech Park. Passamos pelo processo de incubação, todas as etapas, né, dentro do Fevale Tech Park, e realmente a gente acredita muito no ecossistema, no formato de trabalho e o quanto a gente pode colaborar, né, desenvolver com essa troca entre as empresas. A própria agência HRN nasceu como uma agência de publicidade e propaganda, né, parte de marketing tradicional. Em 2019 a gente pivotou para a parte de agência de consultoria focada em posicionamento pessoal. E a partir desse posicionamento a gente trabalha muito executivos, líderes em toda essa jornada, o quanto a Fevale Tech Park, né, a cultura empreendedora acompanha a gente e o ecossistema enriquece muito as trocas. E tenho certeza que nesse bate-papo, né, de cultura empreendedora a gente vai poder somar com todos nós. Legal. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Manu, então sou coordenadora do Fevale Tech Park e hoje tenho dois papéis aqui, né? Uma é falar do Fevale Tech Park, um pouquinho das ações, dos insights e como se dá um pouco desse relacionamento, e também pela diretoria de inovação, que é o setor que o Fevale Tech Park está ligado dentro da Fevale. Então, me divido um pouquinho nesses dois papéis hoje, já que a Dayana, nossa diretora, acabou não podendo vir, mas vai estar no próximo podcast, com certeza. Show! Obrigada, então. Cada um de vocês tem um papel super importante, é um ator desse ecossistema, e essa palavra a gente vai trazer muito, né, ao longo da nossa conversa. Isso que a gente quer explicar o que é, o porquê, né, faz sentido dentro da realidade do Fevale Tech Park. Como eu falei do Comitê de Empresas, então o que é o Comitê de Empresas? É uma união de várias empresas do Fevale Tech Park, de várias modalidades, desde empresas que estão iniciando, empresas que já estão mais consolidadas, e de diversas unidades também. A Manu vai falar um pouquinho sobre as nossas unidades, para que essas empresas tragam suas experiências, tragam as suas sugestões, as suas até dores, e que a gente, enquanto Fevale Tech Park, que é uma parte, né, promotora do ecossistema, a gente possa solucionar essas dores e trazer soluções, trazer novos programas e conexões que sejam valiosas para a geração de negócios. E no fim das contas, o que a gente quer é crescer todos juntos. Empresas Exatamente. Crescendo, a gente cresce também enquanto Fevale Tech Park, a gente se fortalece e todos geram resultados. Manu, o que é o Fevale Tech Park? Que pergunta difícil. Não, mas eu acho que a gente já tem várias coisas para a gente conversar, né? O Matheus já trouxe ali toda uma trajetória, que é o que a gente quer, uma trilha ali de empreendedorismo. E como começou com uma coisa tradicional, mudou um pouquinho, e agora é parceiro de negócio. Esse acho que já é o assunto para o próximo podcast também, né? O que está dentro, o que está fora, como se encaixa. Ótimo. Outra coisa legal que eu acho que dá para falar um pouquinho de novo, que o comitê ele existe, acho que desde 2018. E a gente sempre estruturou e ficou batendo na tecla de queremos um produto. Então essa eu acho que é a transformação num produto, numa coisa palpável, né, que vai ficar ali como conteúdo, como também uma forma de interligação, de chamar o pessoal para participar. Então ali já temos outra coisa também, outro assunto para falar um pouco do que a gente quer com esse comitê. Então o comitê hoje é uma peça importante dentro do Fevale Tech Park, porque ele mostra pra gente
como parque tecnológico, o que a gente pode fazer, quais são os potenciais, né? A gente tem um monte... Pode falar palavrão? Não? A gente tem um monte de empresas, eu ia dizer foda, aqui que fazem produtos muito legais que às vezes a gente não consegue se mostrar, né? Então esses produtos são legais para a gente conseguir mostrar também um pouquinho do resultado. Então o que é o Fevale Tech Park, né? É o Parque Tecnológico da Universidade Fevale, é o braço de inovação e de empreendedorismo da Universidade Fevale. A gente, como muitos dos parques mais conhecidos, está ligado a uma universidade. Então, a ideia é que haja transferência de conhecimento, transferência de tecnologia que vem da universidade para dentro do parque. Então, é um lugar que tem empresas, pessoas, né? Principalmente pessoas. A gente sempre fala, né? São empresas. Mas as empresas são feitas de pessoas. Sim. Então, é ali que mora, né, a riqueza entre a conexão, o empreendedorismo, são nas pessoas, né? O Matheus também vai falar um pouquinho sobre isso que eu sei, né? Mas a gente... Então, é um lugar que abriga empresas em 5 grandes áreas e a gente escolheu essas 5 grandes áreas porque são áreas de expertise da universidade. Então, não é coincidência, é sim para haver essa transferência de tecnologia e é um fluxo que a ideia é que saiam empresas de dentro da universidade que venham para cá e tenham aqui um espaço, um abrigo, para dar o suporte ao empreendedorismo, suporte para a inovação. Então, a gente tem desde empresas bem iniciantes, que a gente chama de pré-incubados, ainda nem são empresas, são pessoas que querem ter uma ideia, que querem ter uma empresa, que tem uma ideia, até incubado, quando já é empresa, residente, quando chega com um nível de maturidade maior, e assim, pode ficar aqui no parque, né? Então, e também ao contrário, porque o que a gente tem hoje? Assim, até uma estatística nossa, que eu não sei nem se a gente vai divulgar, assim, mas a maioria das empresas, elas têm um vínculo, sim, com, né, empreendedores que vieram da universidade, mas tem muito empreendedor que vem porque quer se ligar ao ecossistema, quer falar de inovação, quer estar dentro desse meio e entende e vê que o Fevale Tech Park é esse ambiente. Então, muitas das nossas empresas, elas vêm né, são empreendedores que não têm vínculo com a Fevale, mas querem estar aqui nesse meio para falar sobre inovação, conexão, projetos, investimentos, também tem muita gente que procura. Então, e aí é esse elo de mão dupla, né? Então, a empresa está aqui, ela quer inovar, ela quer fazer uma coisa diferente, e aí tem como suporte a universidade. E aí, por isso existe, o Fevale Tech Park é o parque tecnológico, é o local, nós temos 3 unidades hoje, 5, né, se a gente contar algumas células do Fevale Tech Park que a gente está estruturando. Então, a primeira unidade Campo Bom, a segunda Novo Hamburgo, que é onde a gente está aqui hoje, a terceira Porto Alegre e Sapiranga e Esteio é onde a gente está começando com essa cultura de inovação, de empreendedorismo e botar ali uma célula do Fevale Tech Park. Então, essa via de mão dupla, existe a diretoria de inovação. A diretoria de inovação é o setor que está ligado diretamente à reitoria da Universidade Fevale e que o Fevale Tech Park faz parte. Mas também temos outros setores, que é os serviços especializados, ou seja, são laboratórios da universidade que prestam serviços para as empresas. Então, serviço dos mais diversos, a gente tem técnicas construtivas, a gente tem centro de design, tem oficina tecnológica, que tem CNC, corte a laser, né, um monte de serviços e que são, por exemplo, assim, uma empresa do Fevale Tech Park que quer fazer alguma coisa, um corte a laser, né? Tem ali como suporte para essa prestação de serviço. Tem o núcleo de projetos e captação de recursos, que também dá o suporte para os empreendedores para prospectar recursos, né? A gente teve agora alguns anos que mudou um pouco da percepção do público, né? Agora, os editais, eles não são mais só para a universidade, eles chamam para que seja uma parceria universidade e empresa, e aí que o Fevale Tech Park encaixa muito bem. Então, a ideia é ter as empresas do Fevale Tech Park, a potência ou a força da universidade e transformar isso em produtos. E também tem o núcleo de inovação e transferência de tecnologia, que aí fica mais voltado para desafios. Então, quero fazer um desafio para recrutamento de empresas, quero fazer um desafio para o meu time, né, para engajar mais o meu time. Então, ali fica tudo relacionado a produtos de desafios, eventos, alguma coisa de propriedade intelectual, desde que seja em desenvolvimento com a universidade.
Né? E daí, por exemplo, assim, eu sou uma empresa do Fevale Tech Park e quero depositar uma patente minha. Daí a gente tem parceiros para isso, né? E até uma empresa agora nova também, que também fica responsável por isso. Então, acho que, né, para iniciar, é mais ou menos isso, né? A gente está ligado à diretoria de inovação. A diretoria de inovação tem esse olhar também de entender o que tem no mercado e transformar em produto dentro da universidade. E também o contrário, né? De entender o que a gente tem na universidade e tentar adequar para o que as empresas aqui do ecossistema precisam. Muito bem colocado, né? A visão de adequação, que eu acho que é bem importante. Você falou das pessoas e o quanto a explicação da Manu é bem ampla e simplificando o dia a dia, né? O quanto o Fevale Tech Park é um organismo vivo, vinculado à Universidade Fevale, e acaba tendo muito mais braços que podem ser soluções, eu brinco muito no dia a dia, no mundo real, né? Tem muita aquela visão externa de gestão macro, mas o Tech Park consegue acompanhar as inovações, as transformações, acho que muito em tempo real. E isso de novo, é uma constatação minha ao longo dos anos, né? O quanto a gente brincava, né? Quando a HRN entrou no parque, basicamente a incubadora, né? Em Campo Bom, né? O resto em volta era mato, realmente. Não existia. De fato, não existiam os outros prédios, então, né? Era mato, realmente, o prédio da incubadora. E essa visão, né, de mercado e tecnologia, o tamanho que o parque é hoje, de fato, né, em Campo Bom e ainda mais nas outras unidades, mas olha, se olhasse só Campo Bom, tu vê o tamanho do acerto, o quanto cresceu, e isso muito por mercado, né? Não é aquela questão tipo assim, vamos pensar uma solução para o futuro. Não, o que está acontecendo hoje, aplicar hoje e no futuro estarmos preparados. O futuro sempre chega, mas acho que o Tech Park tem muito esse papel ao longo dos anos. E, de fato, né, fica os meus parabéns, que a manutenção desse papel, porque a cada gestão, a cada ano, é um novo desafio. A gente passou por diversos. Sim. Não, a Manu comentou sobre a questão de você ter empresas que não têm vínculo da Fevale. Nós, da Sculpt, nos encaixamos totalmente disso. Inclusive, a gente se tornou, né, entramos no parque como parceiro de negócio, assim como vocês, ali no início de 2019, mais ou menos. E foi um período que eu tinha retornado para o Rio Grande do Sul, depois de algumas, né, vivências fora do estado. E uma das primeiras coisas que me falaram quando eu cheguei era: tu já foi lá na Fevale, no Tech Park? E eu, tudo bem? Né? Aquela coisa assim, que saudade! Nossa, sim, o primeiro lugar que eu pensei foi realmente, né, ali. Não, vai lá, porque mudaram ali, mudou alguma coisa. Foi a primeira questão, assim, e foi assim, questão de 1 mês, 2 meses, eu já estava dentro, frequentando aqui o hub que tinha sido recém-inaugurado, e basicamente as coisas foram sendo construídas, eu acho, e eu, né, como empreendedora, vi muito esse ecossistema se tornar forte, muito a partir das pessoas. Eu acho que isso é bem importante a gente frisar aqui, tanto do comitê quanto das gestoras que começaram a estar mais próximas. Eu acho isso que é muito importante. A gente vem de um período de pandemia também, que é um lapso ali dentro desse período, e seguimos juntos. Eu acho que isso que é interessante dentro se a gente for trazer, né, a conversa para ecossistema, né? Porque ecossistema, ele tem esse papel, né? São pessoas diferentes, de áreas completamente diferentes. A Manu trouxe, né? São 5 áreas que muitas nem se conversam de fato, mas buscando um objetivo, acho que em comum, que pensando em negócio, que é a nossa área, que é desenvolvimento de negócios, que é realmente crescer no mercado, é realmente a gente conseguir, né, aumentar aí faturamento, crescer, funcionário, relevância. Então, são palavras que são comuns em todo mundo, como empresa, né? E eu acho que a gente está começando cada vez mais a encontrar esses pontos de sinergia. E acho que o podcast, né, falando dele, dando aquela purpurina aqui, é uma coisa, é um resultado desse esforço, acho que de em conjunto, né? Eu acho que o pontapé de um ecossistema, ele é isso, basicamente. É quando a gente realmente faz, não por si, mas pelo colaborativo, né? E eu acho que isso a gente está conseguindo fazer. Eu vejo isso cada vez mais forte. E como eu comentei, né? A gente entrou aqui, bom, a gente já se conhece o quê? Desde 2010, uma era antes, assim, até antes de tudo, né, 2000, sei lá. A gente combinou que não teria assunto sensíveis. Desculpa, é verdade. Quando a gente já se conhece há alguns, né? E foi o ecossistema que nos reencontramos. Então, assim, depois de trajetórias completamente, né, em outros distintas, né? Estamos aqui na mesa do podcast,
falando, né? Isso que é o legal, acho que isso que é o mágico também do relacionamento, enfim, de tudo que E o quanto o isso, ecossistema é cíclico, né? Porque ele é alimentado por pessoas, que é o próprio ecossistema, tu encontra Exatamente. empresas, pessoas, lugares que potencializam isso. Eu acho que esse é o ponto-chave, né, de nós estar gravando o podcast hoje, de fato, Sim. e poder difundir esse conteúdo, essa informação, para que a gente possa atingir outras bolhas. E aí sim fomentar de fato, né, a cultura e o empreendedorismo, que é o nosso grande objetivo há muitos anos. Muitos anos. Eu acho que é legal, assim, essa questão cíclica, que é muito legal, assim, vocês têm um histórico, né, HRN, entrou no parque, transformou a ponto de, hoje não é uma empresa de base tecnológica, mas presta um serviço que é de consumo das empresas do Fevale Tech Park. Então, hoje estão encaixados como parceiros de negócio, né? A Talentari, que está nos acompanhando aqui também, eles fizeram uma trilha, eles foram incubados lá em Campo Bom, ficaram lá por um tempo, desenvolveram, né, o negócio dentro da área da indústria criativa, dentro da comunicação, especificamente para a criação de conteúdo, saíram de Campo Bom por interesses e porque o negócio, eu acho que estava mais aqui próximo de Novo Hamburgo, e quando o Hub foi inaugurado aqui, quero estar junto, voltaram pro ambiente. Então, mostra a força do ambiente, né? O quanto a gente consegue agregar e transformar isso, né, em produtos, em relacionamento, em conexões, porque a gente fala muito dessas conexões, mas é óbvio que não é, eu não gosto muito dessa palavra, né, mas não é orgânico, né? Então, aqui a gente tem, sim, alguns programas, alguns incentivos para que isso aconteça. Porque, assim, aí vai muito de pessoa e de empresa para empresa, gestora, né? Lembro muito da primeira conversa que eu tive com a Carol e ela disse assim, sinto um pouco de falta, claro, tinha a pandemia, do pessoal se falar, porque eu fui de porta em porta, bati, me apresentei, falou, sou da Carol, faço isso, isso, aquilo. Mas tem gente que não faz, né? Então, eu acho que para isso são importantes também alguns programas que a gente tem, né? E aí a Dea é a pessoa certa para falar de algumas coisas, porque a Dea hoje fica responsável por essa conexão, né? Por montar programas, eventos, né? O que a gente tem. Então, chamando já o pessoal, né, para participar e também para trazer essa demanda, né? A gente fala muito assim, tem coisas que a gente pensa, como o Fevale Tech Park, né? Compartilha um pouco com o comitê, então isso também a gente está conseguindo transformar em produtos, né? Esse é dos resultados. Mas às vezes também tem aquela coisa, a gente pensa, seria muito legal se as empresas fossem tal. E aí, às vezes, a gente não tem tanto engajamento, né? Então, sabe o que eu fiquei pensando nessa questão das conexões? Sempre que a gente recebe a comunidade ou os alunos, a gente ilustra, né? Eu vejo o Hub como uma ilustração dessa conexão que o Fevale Tech Park vem construindo. Porque a gente está pertinho do campus da universidade, então, né, literalmente a pé, tá pertinho da comunidade. O prédio, ele é todo aberto, né, todo nessa configuração de vidro, para que a gente consiga se ver. E a ilustração do que a gente quer de fato, né, tá perto da universidade, tá perto da comunidade, enfim, para gerar empregos ou para colocar a nossa solução no mercado e que as empresas se vejam, se conversem, se conectem. Então, não só no Hub, obviamente, né, em todas as unidades esse esforço acontece, mas é a ilustração, eu vejo como uma ilustração do que a gente pretende, do que a gente tem feito no dia a dia. Como o Manu falou, essa demanda vem de empresas, ou a gente, né, propõe, e talvez não seja o que a empresa precisa, o que ela espera, e aí a gente constrói junto com o comitê, a gente gosta muito desse olhar do comitê de empresas, porque é a realidade do empreendedor no seu dia a dia, o que está fazendo até no mercado, talvez em algum nicho específico que a gente consiga aplicar para a nossa realidade. Então, é isso que a gente se propõe também, a criar esses espaços para conversas. E dentro disso, o Fevale Tech Park tem alguns programas para conexões, né, como a Rodada de Negócios, que é um programa que nasceu lá em 2018, junto com o Comitê de Empresas, e a gente vem evoluindo e vem ajustando, melhorando a cada edição, que é um programa, de fato, para conectar, né, gerar negócios. Então, conhecimento, né, troca de conhecimento, acho que isso é legal. Também, às vezes a solução tá na porta ao lado, ou tá no prédio ao lado, e tu tá buscando lá no mercado e tu nem sabe, porque, né, o empreendedor, a gente sabe que começa às vezes empresa, um time pequenininho, e o cara entra, fecha a porta, né, precisa trabalhar, fazer acontecer, então precisa ter esse nosso esforço de ir lá
né, convidar as empresas a E é sentarem e muito da conversarem. cultura, né? Dentro dessa gestão, assim, da cultura do empreendedor, o pensamento global, né? E muitas vezes esquece do movimento local. E tu vai pro Google, tu vai pra internet, tu não vai pra sala do lado, né? Porque é o padrão, tu vai pesquisar e vai olhar longe. Tu vai olhar o que tá acontecendo, qual é a tecnologia de ponta. E por vezes a gente, né, me coloco junto, né? A gente esquece de olhar o que tá perto, né? Qual é o movimento local que tá acontecendo, quais são as soluções mais próximas. E acho que esse é um papel muito importante das rodadas de negócio, dessas trocas que, entre aspas, tu se obriga a olhar o que tem perto, o que está funcionando. Sim. E é uma cultura construída, né? E pensando em parque, pensando nesse em específico, rodada de negócios, a gente, obviamente, é uma oportunidade da gente conhecer as outras empresas. E pensando no lance prospecção, por exemplo, a Sculpt já atende empresas do parque por conta da rodada. Porque você passa a conhecer, você passa a interagir, você passa a entender e conhecer literalmente as pessoas que estão por trás das portas. Eu acho que isso que é o mais interessante. Pensando que é em Campo Bom também, né? Por exemplo, Novo Hamburgo, Campo Bom, muitas vezes, por mais que seja uma avenida de distância, não existe muitas vezes essa conexão. Porto Alegre, eu até entendo que existe ali um outro universo, mas mesmo assim a gente ainda tem essa dificuldade de conversar entre os locais. E são esses eventos, e aí acho que levando a meia-culpa para as empresas mesmo, que eu acho que é importante a gente falar, muitas vezes depende da gente, né? A gente também, né, quantas vezes, e aí meninas, vamos fazer tal coisa e tal. Pô, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de mais pessoas, assim, falando e fazendo. Acho que mais do que falar, fazendo, acho que isso é bem importante, né? Então, isso que tu tá falando, de ter os programas, eles estão aí, né? Vocês constroem toda uma agenda disso, e a gente, como empresas, parceiras, residentes, incubadas, pré-incubadas, tem total e devemos participar, né? Assim, de realmente, porque a gente vai agregar dentro da nossa a conexão só acontece na via de mão dupla. Exatamente. Então, esse programa em específico, acho que é um dos, né? Eu acho que é um dos máximos a gente conhecer. Tem as empresas que são externas, que são as âncoras. Então, a gente tem acesso a empresas que talvez nem não teríamos, assim, se fôssemos ali, fácil, não chegaria fácil. E acredito que um ponto bem estratégico, assim, de todo o Tech Park, todo o ecossistema, é justamente essa proximidade, independente do título, das empresas que compõem o ecossistema. Eu acho que isso que é legal quando cria os eventos que nem a rodada de negócios, ou até eventos mais intimistas, que acabam Café tendo... com conteúdo, as pílulas de inovação, tu consegue ter acesso a empresas que normalmente não teria, ou que talvez tu nem ia descobrir que existiam, porque muitas vezes são soluções muito específicas, né? Que tu não ia, vou dar um Google para ver se existe uma solução para tal situação. E daí num evento que nem o Café, o Pílulas, tu acaba trocando, porque aí é onde a gente brinca, né? Os títulos ficam de lado e são só pessoas que fazem parte do ecossistema, né? Nem focando nas empresas que fazem parte do ecossistema, mas as pessoas. E aí sim, pessoas negociam com pessoas compram de pessoas e criam cultura, que é o nosso grande objetivo, quando a gente consegue aproximar as pessoas. Eu acho que é bem legal, assim, porque a rodada para nós, assim, ela também, que a Débora falou, né, a gente foi construindo e aprendendo como tudo, né, o próprio ecossistema de inovação. A gente se falava muito em parque universidade, depois trouxe o pilar sociedade, né, o pilar governo sempre teve, porque o governo é um grande fomentador, né, desses ambientes de inovação. Então, e depois veio a sociedade, e hoje se fala muito, assim, sobre tem muitas iniciativas que são iniciativas mais abertas, né, no estilo Pacto Alegre, inovação, Aliança para Inovação. Então, são coisas assim, não depende do espaço físico, né, e sim são realmente pessoas tentando fazer coisas que vão dar impacto na cidade, que vão dar impacto na região, né, quiçá, né, globais e tal, mas com certeza o impacto na região hoje é muito importante e a gente cada vez mais traz essa construção. Então, e a rodada também, assim, antes era rodada para se conhecer, né, a gente fazia só interno, né? Porque eu queria que todo mundo soubesse, eu queria não, né, o parque queria que as empresas se conhecessem, quando pensassem, eu quero fazer uma coisa relacionada a dados. Eu sei que tem a empresa tal que faz automação de dados e ela está lá em Campo Bom. Então, que se conhecessem. Aí começou, porque como eu comentei antes no começo, a gente não tem uma política de ser um espaço pode ser, sim, cíclico, mas como empresa residente, a empresa pode iniciar aqui, pode chegar aqui, pode
crescer aqui, né? Dependendo se tem estrutura, se a gente tem esse tipo de suporte, ela pode permanecer aqui, sim, desde que faça parte do ecossistema. Mas a gente tem empresas que, né, ao longo do tempo, elas, mas eu já conheço todo mundo. Né? E aí a nossa força é, não, tu não conhece, porque tem um monte de gente nova entrando. E aí, então, daí a gente começou a chamar o pessoal de fora. Então, empresas âncoras de fora para trazer demandas e aí pensar em inovação aberta, que hoje para nós é um dos pilares bem fortes relacionado a produtos de inovação. Então, pensar, trazer empresas tradicionais da região com inovação ou sem inovação para conhecer o que o pessoal aqui de dentro faz. Porque daí é um pouquinho do que o Matheus falou, assim, né? Eu vou lá e vou ver o que tá rolando lá e trazer insights para dentro da empresa ou negócios. Que claro, o nosso objetivo é que todo mundo cresça, né? E que saiam negócios ou projetos. Mas esses são pontos que a gente consegue trazer o pessoal de fora também para ver o potencial das empresas que a gente tem aqui dentro. Isso é uma parte do que eu entendo como ecossistema e eu quero entender de vocês, assim, na prática, o que vocês entendem? Eu entendo, né? Um vai colaborando com o outro, por exemplo, a rodada de negócios. Já aconteceu de uma empresa conhecer a outra empresa e aí não gerou negócio, porque, enfim, não tinha afinidade, mas essa empresa indicou para uma outra, uma terceira, e aí eles geraram negócio. Então, são vários atores de diferentes naturezas que se fortalecem e crescem juntos, conectam para se fortalecer. O que vocês entendem na prática? Carol, já era uma empresa, a Sculpt era uma empresa consolidada. O porquê o Fevale Tech Park foi interessante? O Matheus também, né? Saiu e voltou. O que vocês entendem como ecossistema para a realidade da empresa de vocês? Eu acredito, assim, se a gente for pegar, assim, definições, né? O ecossistema, de um jeito prático e bem chulo de dizer, você tem vários agentes, várias pessoas, várias ali áreas que juntas é quase uma engrenagem, basicamente, para que tudo gire. Se a gente traz isso para um papel nosso, assim, bem psicológico da coisa, eu acho que a gente, como empresa, né, empreendedores dentro de um grupo, a gente tem que entender um pouco qual que é o nosso papel e como a gente pode contribuir para que as coisas aconteçam. Isso é uma coisa que eu levo sempre para mim, pessoalmente, assim, nós somos uma empresa pequena, por exemplo, né? Somos pequenas, a gente está crescendo dentro do parque, trazendo mais pessoas, mas ao mesmo tempo eu sei que eu não vou conseguir, entre aspas, no momento atual, competir, sei lá, com uma grande agência ou com uma grande empresa, enfim, que já fatura milhões. Mas eu sei como que eu posso contribuir dentro desse raciocínio, né? Dentro de um ecossistema. Por quê? Porque se a gente entende qual que é o papel, acho que tu falou muito bem sobre, a gente tem agentes, a gente tem etapas do processo que todo mundo tem que participar. Então, ecossistema, quando a gente pensa em Fevale Tech Park ou qualquer ecossistema de empreendedorismo, inovação, negócios, a gente tem pessoas que tem que entender o seu papel disso. Então, por exemplo, nós como Sculpt, um dos nossos pilares internos, que eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho, assim, estamos aqui por quê? Sim, tem uma questão de chancela da Fevale, isso é óbvio, né? É importante, é uma universidade, tem todo o know-how por trás disso. Estar dentro de um ecossistema hoje faz total diferença. Eu acho que hoje a cultura, de modo geral, de negócios, ela já entende que é importante você estar dentro e pertencer dentro de grupos. Eu acho que isso é, estrategicamente falando, isso é muito importante para negócios. E eu acredito que a gente consegue, por exemplo, tem pessoas e pontos focais onde a gente pode contar. Então, a Sculpt hoje, por exemplo, tem todo um esforço de fazer parte do comitê, de, vai ter tal evento, vamos, tal evento, participa de tal, vamos. Então, assim, é uma questão de estou disposta a fazer o que eu posso dentro da minha limitação para fazer o ecossistema acontecer. Então, assim, eu encaro... Não podia bater, né? Desculpa. Perdão. Desculpa. Carol não pegou a parte do não bater. Então, eu acho que da nossa parte, além de, obviamente, pensando no nosso negócio, realmente a gente contribui com o nosso trabalho, com os nossos produtos, com a nossa solução. Somos uma consultoria e uma assessoria 360 de negócios, de marca, para gerar venda e crescimento, mas também pensando no ecossistema, estamos dispostos a fazer as coisas acontecerem. Então, eu sei a força, se eu posso dizer, mas eu sei que eu posso fazer isso. Então, eu encaro que cada empresa também tem que fazer essa autoanálise do como pode contribuir dentro da sua capacidade. E eu entendo que o ecossistema é exatamente isso. Cada pessoa
saber como contribuir, ou, não sei. Então, conversa. Nem é isso, conversa com quem tá o ponto focal, ou seja, vai ser a Débora, vai ser a Manu, né? Comitê, estamos aí, né? Se quiserem trocar ideia. Então, assim, acho que tem um pouco esse raciocínio também, os catalisadores de solução, né? Eu vejo muito essa questão. O ecossistema, ele se fortalece justamente porque ele é composto de especialistas. Isso aí. São pessoas, são empresas que têm uma atividade fim, via de regra, são soluções muito específicas. O que dentro de uma empresa seria praticamente impossível tu manter todos os profissionais de alto calibre, tão especialistas dentro do mesmo negócio. Então, tu acaba que participa dentro do mesmo negócio, estando dentro do parque. E aí sim, o ecossistema se torna um grande hub de soluções. Soluções de alto nível, porque tu trabalha com empresas que são focadas, desenvolvem tecnologias, serviços para soluções específicas. E aí tu passa a poder somar muito com o teu trabalho, negócio, pessoas, empresas, que tu acaba indicando porque tu conhece soluções que, via de regra, o teu concorrente, o teu mercado, os teus clientes não conhecem, porque tu participa de algo maior, um parque, né, com tecnologias diversas. E dentro dessa linha de tempo, né, da parte do ecossistema, do Tech Park, toda essa parte do desenvolvimento, eu vejo que o quanto o parque vem acompanhando essas ramificações, né, pegando um pouco da história da própria HRN. A gente entrou como agência de publicidade e propaganda, empresa graduada foi Vale Tech Park, né, então passamos pela graduação, em escritório interno no parque, né, em residente em Campo Bom no parque, depois empresa externa. Como empresa externa, a gente abriu escritórios no Novo Hamburgo, Porto Alegre, e a gente ramificou e até chegou ao ponto que a própria Tech Park chegou em Porto Alegre também, que daí é um reencontro com o parque também, e somado às soluções daí tanto físicas quanto digitais, que é importante citar que foi toda a adaptação da pandemia, 2020, onde todo mundo teve que resetar um pouco da mentalidade. Eu tô crescendo assim, agora não dá mais. Como é que eu posso adaptar essa tecnologia? E como, posso dizer assim, como cultura da HRN, da agência, a gente sempre fomentou ecossistemas, participando tanto da Fevale Tech Park, cowork, redes de cowork, redes empreendedoras, eventos de inovação, por acreditar que realmente, quando eu não sou a solução direta para o meu cliente, eu preciso apresentar para ele uma solução. Exatamente. Então, olha, nesse caso, eu não resolvo para ti, mas eu conheço a Carol, que assim. E dentro do ecossistema, tu apresenta o ecossistema, mas tu já apresenta a pessoa, né? E que, por sua vez, pode ser a solução final ou não, mas é muito se a Carol, se eu entendi que eu conheci a Manu precisa de uma coisa muito específica, apresentei a Carol. Se porventura a Carol não é a solução, ela sabe quem é. Porque daí é algo muito específico, é uma dor, de novo, dos especialistas, dos experts, que é onde a gente caminha muito no mercado, né? Onde tu tem algumas empresas que conseguem entender o escopo, mas tu não tem mais o cara que faz a programação específica do código que tu só usa num programa. E aí vem a questão do polo, das soluções do hub. É onde tu consegue, justamente pela escala, hoje tu consegue ser esperto, ter uma empresa bem-sucedida fazendo uma coisa. Coisa que daí, sim, no passado, não participando de ecossistema, não tendo acesso à comunicação, tu não ia conseguir. Tu era obrigado a fazer um monte de coisa que tu não sabia muito bem, que tu não gostava, porque se tu trabalhasse só que tu era especialista, tu não ia se desenvolver. Né? Então, a partir daí, eu acredito que o polo, o ecossistema abre muitas portas, porque tu consegue trabalhar muitas vezes para outras empresas e não para o cliente final. Porque as soluções para o cliente final, né, tu acaba criando esse hub de soluções. Então aí vem as oportunidades e o quanto fez sentido para nós, né, o quanto a gente pivotou, né, em 2019 como agência de consultoria e mantendo essa rede de soluções justamente para pessoas, que foi onde a gente entendeu, né, esse movimento, né, esse gap do mercado, que muitas vezes fazia porque tinha que fazer, não necessariamente porque era especialista naquilo ali,
E, pasmem, né, as pessoas eram especialistas em alguma coisa que elas era subutilizada. Justamente porque o mercado, mas não tem demanda. Tá, mas tá olhando o mercado do Vale dos Sinos ou tá olhando o mercado do Rio Grande do Sul inteiro? Ou do Brasil? No Brasil tu tem demanda. Só que tu tá querendo vender para uma cidade pequena uma solução que é macro. Então, a partir dessas ideias, eu acho que o ecossistema potencializa muito, vem muito dos eventos Pílulas de Inovação, né, o quanto realmente o café de negócios, né, tem vários eventos que a gente pode estar organizando e já acontecem para potencializar realmente, aí sim, o CPF, a pessoa, tanto que a gente já vê, e é legal também citar isso, né, o quanto tem empresas que têm sócios em comum, justamente que são empreendedores que se conheceram no ecossistema. Sim. Então, isso que eu acho legal, quando tu vê que chega uma empresa, se cria uma empresa e viram outras empresas por essas trocas. Então, o caminho está muito montado. Agora, a questão é realmente a gente conseguir escalar a mensagem. Podcast. Exatamente. E aí eu acho que dentro da tua fala tu falou muita coisa, assim, a gente tocou na pandemia, né, e como as coisas se transformam, e como a gente tem um papel de conexão, como a gente tem um papel de suporte também, porque quando a gente fala em suporte, a gente tem mentores do Fevale Tech Park, mentores voluntários, então assim, e que estão disponíveis, mas é muito também sob demanda. Então, eu preciso disso, eu procuro, né, alguém do Fevale Tech Park, o ponto focal ali da unidade, e aí a gente tenta solucionar. Nem sempre a gente tem tudo, mas vai lá, né? Sabemos quem faz, e aí faz esse encaminhamento bem específico nessa demanda. Então, essa questão do suporte também a gente tem dentro do parque, a gente não comentou, a questão das conexões, que a gente sabe que acontece, então vários exemplos, assim, né, Carol, eu sei que já trabalhou lá numa empresa incubada, que é a Refit, né, o teste. Isso, então já fez várias coisas. E aí eu acho legal também essa questão da pessoa, que também já acho que é para um outro podcast, a gente tem um programa aqui de mentores voluntários, que são pessoas especialistas, que nem tu comentaste, disponíveis para atender empresas ou que estão iniciando ou que não, né? A gente, né, um exemplo ali é uma empresa que não estava iniciando e que demandou de um especialista na área de comunicação, por exemplo, né? E a gente faz esse match. É quando os empreendedores aqui do Fevale Tech Park podem ser essa pessoa de mentor voluntário também, né? Se disponibilizar a oferecer esse serviço para as empresas que estão iniciando. E daí ali a gente movimenta também outras coisas, né? A gente continua, tu já tem tua empresa, tu é especialista, tu tem a tua expertise e consegue transformar e ajudar outros que estão iniciando nessa, como a gente falando hoje, que é de uma cultura empreendedora de um formato geral. Então, o Fevale Tech Park, e aí sim, a gente tem uma separaçãozinha, porque a incubadora, ela existe hoje. Antigamente também ela era um prédio, né? A incubadora era a incubadora só em Campo Bom. Hoje a gente entende que a gente tem a incubadora muito mais com programas, metodologias e trilhas de formação e não necessariamente um espaço, né? E que o crescimento das empresas, ele vai muito também dessa conexão informal que tem dentro de cada unidade, porque cada unidade fica também ali, quando a gente fala um grande ecossistema, a gente tem ali dentro o ecossistema que funciona como um todo, todas as unidades, mas também tem dentro de cada prédio. Cria né? uma comunidade. Exatamente, cria uma comunidade ali que também interage de uma forma diferente com o grande, então ali a gente consegue perceber várias forças, várias ações. Mas, então, hoje a incubadora, ela é muito mais então a gente tem empresas incubadas e residentes num mesmo prédio, não existe mais o prédio da incubadora como tinha antigamente. Que é ótimo, né? Isso, porque aí, né, já traz uma força também para quem tá começando, né? O pequenininho tá perto do grande, aí troca uma ideia e, né, busca uma solução e participa do fortalece, evento, né? Assim, E aí tem essa troca de crescimento. Então, hoje a incubadora, ela tem a formalização dela dentro de uma estrutura, dentro de um regimento, e ela tem ações, mas não é mais um prédio específico da incubadora. Então, a gente tem realmente, assim, pré-incubados, que é CPF, que são pessoas que têm uma ideia e querem transformar em negócio. Incubados, já é um CNPJ, mas que está iniciando, normalmente não tem clientes, ainda tem uma trilha a seguir. Incubadora se gradua, então, já tem ali, está estruturado uma máquina de venda, já tem seus primeiros clientes, já consegue se parar em pé, faz a graduação, né?
Aí a gente tem um momento ali de graduado, residente, que para nós é residente, mas a gente entende que tem ali que, claro, já ultrapassou o Vale da Morte ali, mas ainda está no Bem colocado. Não, essa é uma expressão conhecida, assim, Sim. que é realmente no momento de tração. E aí que faz aquele acompanhamento. Exatamente. Então, temos mentores que podem dar esse suporte e a própria experiência das empresas do Fevale Tech Park. E depois residentes que têm um grau de maturidade maior, às vezes chegam de fora, como o caso da Sculpt, né? Não fez toda a trilha empreendedora, já chegou com um grau de maturidade maior. Outras empresas aqui também, que a gente pode citar, mas que alimentam o parque com essa demanda de produtos, de projetos, e a ideia é que a gente tenha essa empresa participando. E aí, agora nas conversas que eu tive ultimamente com algumas empresas, a gente falou que a gente ia fazer ali, a gente sempre, isso é outro produto do comitê que já saiu de um tempo, né? Que é uma empresa madura que já está há um tempo no parque, tem que participar, senão não vai ter os pontos. Exatamente. E não vai conseguir se manter no parque. Porque a ideia é essa, né? É estar aqui dentro e contribuir, alimentar o parque, ou com demanda do tipo, preciso isso, e a gente vai buscar quem solucione isso. Exato. Ou realmente oferecer para o parque pessoas, produtos, ideias, para que a gente consiga crescer ali realmente como comunidade, como ecossistema, né? E como realmente transbordar as ações do parque para todos que estão aqui envolvidos, né? O que a gente mais está falando, na verdade, conversas de corredores em outros momentos que a gente teve, né? Eu acho que é o que eu estava comentando antes, sobre a questão de todo mundo entender o seu papel, né? Se a gente for levar e entender cultura empreendedora, a gente está falando de uma demanda de que a inovação já não é uma tendência, é uma total realidade. Quando a gente fala assim, trabalho híbrido, tecnologias, o digital, né? Então a gente está falando de coisas que, assim, é vida real, todas as empresas precisam lidar em diferentes instâncias e áreas, né? Seja na venda, seja realmente gerindo pessoas, né? Então, assim, cultura empreendedora, e a gente vai começar a enxergar aqui, pensando no que a gente vê no mercado, né? Já não estamos conseguindo os resultados, entenda resultados, venda, alcance, qualquer coisa. A minha empresa já não estou conseguindo mais crescer como eu gostaria. Aí a gente vai bater numa tecla, é o comportamento das pessoas. Aí a gente leva isso assim, então o que tu estás fazendo de diferente também dentro desse raciocínio? Porque quando a gente vê, e aí a gente está num grupo de pessoas, eu brinco, isso aqui o ecossistema não deixa de ser um reflexo também de sociedade, né? Então, pensando assim, os problemas que a gente daqui a pouco traz aqui para a roda e fala assim, a gente podia fazer tal coisa. Não, já tem que parar de fazer estalos com a mão. A gente precisa fazer tal coisa, a gente precisa trazer tal ideia, tá. Que é o que eu, de novo, eu vou levar a minha culpa aqui, porque acho que é o meu papel aqui chamar flags, tipo, vamos fazer as coisas acontecer, vamos participar. Porque se a gente quer ter uma mudança daqui a pouco do resultado da minha empresa, eu como empresa preciso acompanhar esse raciocínio. Então, isso, respondendo um pouquinho até mais o que tu tinha me questionado, Débora, do papel assim da Sculpt, que eu fiquei pensando o que mais eu também quero disso. Poxa, eu quero ser grande, né? Assim, eu como empresa, eu quero ser relevante, eu quero ser, né, conhecida, né? Vamos ser sinceros, a gente quer crescer o negócio. Como que eu vou conseguir fazer isso, né, dentro com as minhas possibilidades, tendo um ecossistema? Se eu tô, então, por isso eu falei, vamos participar. Teve grandes eventos na região, tem que participar. Isso é o quê? Isso é cultura, isso depende de mim, não depende né, do reitor ou da Manu. Não, depende eu como empreendedora frente a um negócio que está numa cultura completamente conectada, ou seja, isso também faz parte de fazer a coisa acontecer. Então, acho que tem um pouco desse raciocínio quando a gente fala de cultura, pensando no nome do podcast, né? Então, o que você, empresa, está fazendo? Sabe? O que você está fazendo de diferente? Seja, tudo bem, não quer estar no ecossistema, tudo bem, mas aí, tirando, né, abrindo o campo, o ecossistema Tech Park, tu estás fazendo, tu está contribuindo para essa mudança, porque isso é algo que vai acontecer, já está acontecendo. As pessoas estão se relacionando de outra maneira. Então, será que tu tá dentro de uma caixinha ainda, dentro do teu metro quadrado ali, fechado com a tua porta? Então, tu tá conseguindo trocar de ideia quantos outros locais a gente tem além, né? Claro que a gente tá aqui no Tech Park, é o melhor. Tô olhando pra câmera pra falar, é o melhor lugar para se estar,
Mas, tem muito lugar bacana para ir, grupos, nem digo ecossistema, assim, grupos legais para você procurar. Então, acho que isso tem a ver com cultura empreendedora, com estar num ecossistema, tudo isso engloba. Você tá fazendo, né? Porque acho que tem gente que tá fazendo a sua parte, mas acho que sempre pode ser melhor. Né? Nós temos essa possibilidade, a gente tem condição de nós, né? Somos os chefes ali, vamos dar o exemplo, então, de fazer o negócio acontecer, sabe? Acho que tem esse raciocínio também, né? Precisa ter abertura, né? De buscar a solução, participar da solução também, né? E criar de fato, né, esse hábito, colocar na agenda. Isso. Dedica tempo, né? Precisa-se de tempo para isso. E se permitir também, né, estar aberto, né? Eu vou lembrar, a gente participou agora, eu e o Matheus, de um Talks, do Fevale Tech Park Talks, lá em Sapiranga, que a gente, né, também está falando de cultura empreendedora lá. E aí a gente ali batendo um papo também. E aí a gente estava... o que eu queria falar era assim, que daí eu falei assim, com certeza, a gente fala muito de sair da zona de conforto, abrir, falar de inovação. E aí eu falei assim, eu sei que na indústria não é assim, né? A gente não consegue fazer uma mudança. Daí a pessoa que estava com a gente falou assim, será que não é? Será que é tão difícil assim mesmo? Questiono sempre e, isso. Né? E deu... né? Talvez porque, né? Tem que abrir, tem que pensar. Sim. E pensar na adaptação. Né? E aí a gente... Então, a mente está aberta, a gente precisa pensar em possibilidades. Talvez a gente não consiga fazer exatamente o que a gente quer, mas tem coisas que podem mudar e melhorar muito. Né? Essa conexão com empresas pequenas, com empresas que são específicas, que estão dentro, né, muito ali na área de tecnologia. Então, é bem legal isso também, assim, que às vezes a gente vai como empresa, né, Fevale Tech Park, e aí a gente toma... realmente, vamos lá. Talvez não é tão difícil assim, mas exige adaptação, óbvio, né? E aí ali vai muito para quem não tá dentro do parque também, mas para pensar. E que é um olhar de fora, né? Até colaborando nessa fala da Manu, muito bem colocada, né? Essa que é a unidade de Sapiranga, que é o quanto a gente está fazendo esse movimento, esse talk, né? Agora a gente está conseguindo ter os painéis mensal. Então, a cada painel do Talks aumenta público. E é uma questão de mudança de cultura das pessoas. Não perdi. Tá, mas vai ter outro. Então não é que eu perdi para sempre, eu vou ter que botar na agenda. Porque daí, tu pode... deu um imprevisto, mas sempre tem imprevisto, daí tu não quer. Tá tudo certo também. Eu sempre digo, se tu não quer ir, tá tudo certo também. Mas se tu quer se provocar uma mudança de cultura, novos ares, novas pessoas... E isso que é o importante do ecossistema, do parque, é ter esse fomento, né? E essas colocações de trazer convidados, trazer pessoas diferentes, trazer esses atores locais, que é o que a gente está fazendo com o Talks de Sapiranga, né? Até contextualizando, né? A gente está mais de 11 anos no mercado, eu sou natural de Sapiranga, e agora, né, entre aspas, o Fevale Tech Park chegou em Sapiranga também, então lá estou fazendo esse papel de mediador, para mostrar que, literalmente, para muita gente, o Parque Tecnológico Fevale é uma novidade. Que é da cidade do lado. Mas as pessoas nunca procuraram, nunca precisaram saber, entre aspas, e estão descobrindo agora que existe o Parque Tecnológico da Fevale em Campo Bom, cidade do lado, e a unidade de Sapiranga. Então, o quanto a gente fala dos atores locais e as bolhas, que eu moro lá, converso com um monte de gente, conheço muita gente, mas muita gente não me conhece, não conhece nem o Parque Tecnológico da Fevale. Então, o quanto a gente, às vezes... Eu falo por mim, né? Literalmente a gente se ilude que não, mas tá... Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Não, isso já conhece. Esse painel que a Manu participou, tipo assim, não conhece, não sabia. Literalmente ela viu, né, pessoalmente, o quanto ia a cidade do lado. Mas, de novo, é cultura e a gente, aquela lógica, tipo, não, mas tá na internet, tá no Google, tá no Google, tu acha. É que as pessoas estão procurando outras coisas que estão no dia a dia, a urgência delas. Sim. Então, essa questão de cultura, de inovação, a gente realmente precisa mostrar que se elas colocarem na agenda delas, vai facilitar o dia a dia. E fala até mais, tu vai conseguir literalmente conversar pessoalmente ou no remoto, mas bem grande possibilidade de pessoalmente você ter uma troca com essas pessoas, né? Com gestores de empresas, e aí pensando em empresas que são parceiras, né, de Tech Park. Tu tem como conversar. É possível nesses eventos você ter essa condição, ou seja,
ao invés de tu ficar até buscando, é até um pensamento meio pequeno, assim, se for parar pra pensar, minha prioridade, tá, então se a tua prioridade é conhecer tal coisa, tu sabia que tu pode conversar com essa pessoa, ou com alguém que vai te explicar, e tu vai ganhar até tempo com isso, e se pá, acaba de tomar um café, né, então assim, é uma chave que eu acho que tem que virar também dentro das cabeças de modo geral, assim, que o conceito da inovação, pra quem tá muito ocupado, só trabalhando, muito ocupado só trabalhando, é difícil entender que a inovação justamente te permite fazer mais em menos tempo. Porque tu passa a fazer coisas de forma diferente. Só que quem tá ocupado só trabalhando, a pessoa vai só trabalhar. Ela não vai ter tempo de uma reunião, de um talk. Sim. Porque ela tá muito ocupada. Uma solução que talvez tu vai levar, sei lá, muito tempo trilhando, e a outra empresa, a outra pessoa já passou por isso. Ela vai te dar ali o caminho, ela vai te dar, né, um abraço. Exato. E de novo, um ecossistema. Calor humano, um ecossistema tá aí pra isso. Ou não, mas vai. Talvez venha um tapa na cara, né? Mas eu já passei. Muitas vezes necessário, né? Muitas vezes necessário, né? E isso, o ecossistema, né, tá aí pra isso, né, assim, isso que tudo se conversa no fim das contas, né, você tem pessoas, você tem agentes, você tem chancelas, então pessoas e entidades, assim, chaves dentro do processo, e você tem pessoas disponíveis, eu acho que isso não tem, relativamente, não tem preço, pensando em negócio, sabe, pensando será que eu quero só me relacionar? Então, olha, eu vou te dizer, depois que eu me passei a me relacionar mais, pensando 2022, 2023 principalmente, a estar mais visível, isso claramente aumentou o meu faturamento. Então, assim, não é isso? Então, assim, é porque eu tô aqui, literalmente. Assim, acho que tem esse raciocínio também, acho que serve como exemplo. Acho que você também tem esse mesmo raciocínio de estar também dentro de um ecossistema, no meio de pessoas participando, isso gera conteúdo, isso gera know-how, isso gera, enfim, tudo que qualquer, né, gestor precisa ter. Né? Exatamente. A questão do quanto a gente precisa ter esse cuidado com os negócios, né? Daquela velha máxima da comunicação, que quem é visto é lembrado. Total. Não adianta tu querer ser um agente secreto do teu próprio negócio. Eu tenho o meu negócio, ele é muito bom, eu tô faturando, eu vou ficar aqui escondido para ninguém me atrapalhar. Sim, em algum momento tu vai parar de faturar, né? Porque ninguém vai te atrapalhar mesmo. Tá? Nem teus clientes vão te atrapalhar. E vão te abandonar. Então, quando tu participa, assim, eu gosto desse conceito, né? De fazer parte de algo maior. Total, a questão da comunidade, dos ecossistemas. A gente pode fazer muita coisa, né? E a gente tenta realmente fazer muita coisa sozinho. Mas a gente vê que é muito mais fácil no coletivo. Então, quando tu consegue comunicar, né? Ou vender a ideia para outras pessoas que pensam de forma similar, tu vê que durante muito tempo tu estava tentando apagar incêndio. Tu não estava literalmente solucionando, né? Eu acho que as coisas podem ser um pouco mais leves. Acho que pensando assim em empreendedorismo, gestão de empresas, a gente está aqui dentro do ecossistema que também tem isso, né? Então, os problemas, as dores, elas são quase parecidas de todas. Ou seja, se eu, né, daqui a pouco posso compartilhar isso, né? Pode ser mais leve, né? Acho que tem um pouco esse tabu de empreendedorismo, empreendedor é aquela pessoa que tá ali sempre ali remando. Sim, mas assim, não é sempre, não precisa ser sempre. Você pode ter um suporte de outras empresas, de entidade, de pessoas legais que quando tu entra dentro te cumprimentam, né? Por exemplo, eu tenho uma cachorrinha, né? Que tá aqui, toda hora tá aqui, de repente. Então, isso são coisas que deixam as coisas mais leves. Acho que tem também esse benefício que é ele é totalmente intangível, né? Que é a leveza de você fazer o que você gosta, fazer as coisas que você não gosta também, mas de uma maneira leve, porque tu tá num ambiente onde é acolhedor. Acho que também isso é importante da gente falar aqui, sabe? É legal, assim, tu tá tomando cafezinho. Quantas vezes, né, a gente tá aqui rodando, mas dá aquela troca, aquela relaxada, aquele bom dia que tipo, é massa, sabe? Isso acho que não tem preço também. Com certeza. Sandra, é a questão de cada espaço, cada ambiente, né? Que tu pode realmente gerar resultado e ter um dia a dia mais divertido. Normalmente, né, o mercado de trabalho correlaciona diretamente pessoas sérias com pessoas responsáveis. E isso é um pouco que eu acabo pegando muito nas sessões, né? Hoje eu opero dentro da agência como estrategista de posicionamento pessoal. Então, pega muita transição de carreira, cargos de liderança,
e como criar essa correlação no dia a dia do ecossistema, que eu sou uma pessoa descontraída, divertida e responsável. Porque historicamente no ecossistema tu é sério, tu é responsável. Se tu é muito divertido, tu vai deixar a conta solta. Então essa transformação que a gente traz, né, pro ecossistema, pro Tech Park, de mostrar através de resultados, que daí não é teoria, né, que realmente tu consegue fazer mais em menos tempo pela inovação, consegue ter um posicionamento muito mais claro, transparente para o mercado, para o teu cliente, que não existe mais como tu ter duas vidas, né? Uma vida profissional e uma vida pessoal. Tu é tu, você é você, eu sou eu, e literalmente quanto antes a gente aceitar isso, melhor a gente se posiciona e tem mais resultado, que é o que a Nina trouxe. De fato, essa colocação pro mercado, né? E do espaço do dia a dia. Tendo esse ecossistema mais claro, o quanto a gente trabalha no dia a dia dos bastidores, que daí acho que entra total na ideia do parque, que as pessoas têm muita dificuldade de entender, né? Que o concorrente educa mercado. Então, a tendência do mercado é olhar a outra empresa como concorrente. Não necessariamente como uma empresa que está gastando dinheiro, tempo para educar o mercado e que, no fim, vocês vão ter soluções específicas para negócios diferentes. Tu não tem como ser solução para todo mundo. Então, acho que um ponto também aqui vale para um próximo podcast, né? O quanto, não, eu já tô pensando, acho que a gente tá desviando o quanto a educação de mercado, cultura empreendedora, bate nessa questão, tipo assim, mas ele é meu concorrente. Não, né? Também é um ponto que a gente precisa trabalhar forte e que acontece dentro do ecossistema, que as empresas se tornam especialistas, então é mais fácil tu ver como solução, não como concorrente, que é o que a gente escuta muito. Mas eu vou trabalhar do lado do meu concorrente, eu vou como, né, coworkers, residentes. Essa cultura, eu acho que a gente tem muito mercado para desenvolver. Manu, eu tenho uma pergunta, olha, bem mentira. Uma pergunta aqui. Não, mas é que é legal, bem nessa linha que o Matheus está trazendo, por exemplo, da tua visão, né? Tu tem essa conexão, né, com o Fevale, com o Tech Park, também tem todo esse raciocínio. O que tu tá enxergando, por exemplo, nessa nova leva, eu vou te dizer, nesse novo movimento, assim, que eu acho que acho que todo mundo tá vendo, né, que tá tendo, vai mais coisas acontecendo, mais incentivo, empresas participando, de características que é legal de reforçar que as empresas e empreendedores, né, coloquem, né, pareçam mais, se você pensa igual é isso, me fala, né, assim. Então, assim, várias coisas que vocês foram falando, assim, a gente já tava falando, né, a gente discute há muito tempo essa questão de, por exemplo, visibilidade, e a gente tem muita coisa que é intangível do Fevale Tech Park, mas que a gente gostaria de mostrar. Então, por exemplo, esse podcast que a gente está falando, por que tá aqui, por que não tá, o que tenha, já é um reflexo de algumas coisas que a gente talvez não consiga mostrar na divulgação, né, no Insta, de por que é legal tá aqui, o que a gente consegue fazer tudo aqui. Então, assim, conversar, né, devagar sobre algumas coisas. Então, são perfis que agora a gente enxerga que vale a pena ter dentro do Fevale Tech Park e que a gente consegue, daí, através disso, mostrar por que é bom estar no Fevale Tech Park. Então, tem algumas coisas que a gente está tentando se mostrar mais também, né, mostrar mais os nossos programas, alguns resultados, mas às vezes a gente fica muito no resultado, né, do tipo assim, então aumentei de 90 empresas para 109. Óbvio que para nós é muito importante, né? Porque a gente traz, para ser uma empresa do Fevale Tech Park, passa por um formulário, a gente faz uma avaliação, tem que mostrar material, tem que ser de base tecnológica, tem que estar dentro das 5 áreas, então tem que mostrar que quer, né? Mas eu acho que, de novo, a gente vai bater um pouco nas pessoas. Então, assim, quando a gente pega um grupo de pessoas ou pessoas que realmente querem transbordar, querem mostrar, querem ajudar nesse processo, faz muita diferença, né? Então, assim, a gente tem, às vezes não são todas, a gente tem hoje 109 empresas vinculadas ao Fevale Tech Park nas 3 unidades e, né, nas 5 que estão, que estão em desenvolvimento, em formação, digamos assim. Mas, assim, não são todas as empresas que, né, destacam um tempo para vir falar sobre empreendedorismo, por mais que tenham produtos muito, muito fodas, muito massa, assim, né? Mas ainda, de novo, vamos nas pessoas, assim. Então, mas eu vejo cada vez mais essa questão de impacto, de colaboração, de trabalhar junto, como a gente falou, assim, de
de trabalhar pro ecossistema também, não só para a área minha empresa. Então, e é um movimento que não é a longo prazo, isso é bem recente, isso é muito pós-pandemia também, assim. Então, a gente tinha um esquema de trabalhar antes da pandemia. Eu entrei no parque também ali, né, no meio da pandemia, ali um pouquinho ali antes da... Então, a gente foi trabalhando e a gente consegue perceber o quanto esse movimento de mostrar o todo, e também eu acho que também tem a questão de que as pessoas se mostram mais, né? Agora tem muita questão da rede social também e que nos ajuda, claro, a mostrar um pouquinho do que acontece no dia a dia, do que acontece dentro do parque, mas é realmente pessoas, né? Pessoas e ações de querer fazer mais, de querer mostrar o que está acontecendo dentro do ecossistema. Nós, interno, dentro do Fevale Tech Park, daí a Débora pode falar um pouquinho melhor também, a gente está buscando ferramentas de comunicação que consigam mostrar também o que a gente faz, porque fica aquela dúvida ali, por que eu vou lá no Fevale Tech Park? Não, e que não é só infraestrutura, né? Não é, tem um preço de locação legal e também é uma infraestrutura bonitinha. Não é só isso, né? É todo um suporte, é toda uma visibilidade. Tem que nem a Carol também comentou, assim, tem a chancela de estar dentro de um ecossistema que tu teve ali não é só chegar e entra loca, né? Tem uma avaliação daquele empreendimento, daquela empresa, se faz sentido para o parque, se não faz sentido, de como trabalhar junto, né? E cada vez mais a ideia é puxar as empresas que estão aqui, principalmente as residentes, tu faz parte disso, né? Vamos ir lá para a universidade, vamos transformar isso em produto, vamos pensar em coisas colaborativas. A gente tem coisas pontuais saindo, né? Mas o objetivo é que nos próximos a gente fale, né, todas as empresas conseguiram se interligar, trabalhar conjuntamente de alguma forma. Ou negócio, né? Eu presto um serviço que tu vai usar, ou de um projeto, que a gente também tem projetos que acontecem. Eu faço dados, eu estou aqui em contato com um grande fornecedor, vamos trazer um projeto de inovação e oferecer isso. Então, também são coisas que acontecem que a gente quer potencializar, né? Que todos tenham, mas hoje não são todas as empresas. E a gente vê muito esse perfil. Quem está mais disponível, mais aberto para escutar, para trazer. Que legal, vamos trabalhar nisso. Acaba tendo destaque. Que é um perfil muito mais da pessoa do que da empresa, né? E a gente tem muito, grande desafio é esse, né, desse perfil aqui, mas não, né, ainda assim a gente tem níveis, né? Sim, tem o pessoal que é totalmente dedicado, que eu posso dizer assim, olha só, tem uma ação hoje de tarde, vem. Aí tem outras empresas que são, daqui a 2 meses a gente vai ter uma ação, vamos lá, né? Chegou nos 2 meses. É esse dia, vamos lá. E também é um pouco do nosso papel de, né, resgatar ou fomentar essa cultura, então, né? Tem algumas empresas, a gente entende, assim, a gente discute muito isso no comitê de empresas, né, que elas são muito fechadinhas, assim, e eu vou participar daquilo quando eu vejo resultado. De fato, como tu estava falando, vou participar, sei lá, de um evento. Mas é uma tarde de trabalho. Mas é uma tarde de trabalho também conversar com outras empresas. Ao invés de eu ter uma reunião, eu vou ter 30, eu vou ter 50 ali conversas e novos 50 contatos. E é isso também, é óbvio, atrair esse pensamento inovador, né, novos negócios, mas também ir transformando aos poucos a comunidade e até a nossa comunidade aqui, né, regional. E dentro dessas dores, um dos programas que o Fevale Tech Park criou nos últimos anos foi o café e almoços, né, encontros de conteúdo, que são pegar demandas, dores, assim, específicas do universo do empreendedorismo, sei lá, sobre LGPD, sobre venda, sobre, né, gestão de pessoas, trazer isso para uma conversa com algum profissional, um mentor voluntário, um parceiro de negócios que tem essa expertise, e os empreendedores vêm para uma conversa mais técnica de 1 hora, e é muito legal que acabam surgindo várias dores, e fica bem informal, né, daquele especialista trazer o conteúdo, e talvez, poxa, eu nunca tinha pensado que isso vai gerar uma dor no meu negócio, e aí o outro já passou, vou me adaptar aqui, ou, isso eu posso ampliar para ter mais produtividade. E aí, nisso a gente consegue também conectar essas empresas que talvez estão ali andando no seu dia a dia, ali no tradicional, mas que conseguem implementar inovações, que não é um app, que não é necessariamente um software, mas é uma nova forma de fazer ou de implementar o calendário de eventos, por exemplo, né?
a gente agora estruturou lá no comecinho do ano o calendário de eventos, divulgou isso para as empresas e muitos estão ali esperando que venha o próximo evento porque eu quero me conectar com outra empresa. Então, também parte dessa cultura, também parte dos nossos esforços, mudar essa mentalidade de quem já está, quem já passou pelo processo, já se consolidou, mas que vai conseguir implementar dentro desses programas, com, né, essa via de mão dupla, participando, implementar melhorias e inovar seus processos e ter crescimento junto com as demais. E eu acho que uma coisa que a gente também agora está enxergando e trabalhando, a comunicação do parque, ele é muito para o empreendedor, né? O sócio empreendedor, que é o que a gente tem mais contato, né? Mas a gente entende também que a gente tem alguns produtos e algumas ferramentas para os funcionários. Então, do empreendedor chamar a sua equipe para ir lá na palestra para falar sobre a questão do contrato, que nem esse último café que a gente teve. A gente falou de contrato híbrido, rotina de trabalho, para eles também entenderem e trazerem para dentro da empresa. Então, assim, eu sei que a gente tem algumas empresas pequenas que realmente é o sócio e 2 sócios, 3 sócios e acabou. Mas tem gente que tem um funcionário também e trazer para discussão ali, porque melhor equipe, né, traz pessoas mais questionadoras, mais solucionadoras, e aí a gente consegue, né, nessa cultura. A gente fala um pouquinho também em alguns outros momentos da questão do intraempreendedorismo, e não, então, assim, não tenho uma empresa, mas estou dentro da empresa e trago esse papel de solucionador, de questionador, mas questionador com solução, né? Então, a ideia também é crescer dentro né, trazer os seus funcionários e saber que está num ambiente legal, um ambiente seguro, né? Que tem pessoas qualificadas que venham falar daquele assunto. Assim. Então... E é um movimento muito grande de mercado, o intraempreendedorismo, né? Que é justamente tu poder ter essa capacidade de inovação dentro do negócio da empresa que tu já tá. Isso. Que é esse conceito que todo mundo tá, eu trabalho, eu colaboro, né? Por um negócio que eu faço parte. Não necessariamente aquela coisa de, eu sou funcionário da empresa, vou fazer minha parte e deu. Essa mudança também é muito legal. Que daí sim o parque colabora demais, né? Com essa questão de poder somar e criar essa cultura cada vez mais ativa, não focar só no empresário, no empreendedor, mas em todos os colaboradores para criar soluções internas, né? Que é algo muito comum nas grandes empresas, né? A questão do intraempreendedorismo. Tem até espaço, horas dedicadas na semana para criar projetos novos, que é algo que transforma realmente soluções de mercado. A cultura, no fim, realmente o que a gente está falando aqui em vários aspectos, porque é claro que a gente está puxando muito para o Tech Park, por isso fazemos parte dele, mas você estar dentro de um ecossistema, fazendo parte de um grupo, independente do tamanho dele, você naturalmente está pensando diferente, né? E a cultura, ela é algo que hoje a gente vê muito, né? Cultura organizacional, né? Pensando nas empresas grandes, servindo hoje de exemplo, e empresas que têm lá 5 funcionários fazendo sua política de trabalho, seu código de conduta, ou seja, tu tem ali um racional ali que está mudando um pouco, do tipo, só porque é grande eu não preciso pensar nisso. Eu realmente acredito que já não é 100% assim. Então, eu noto que tem ali esse movimento, que acho que a gente tem que mostrar mais que Tech Park está querendo receber essas pessoas, novas empresas, com esse novo mindset, com essa nova disposição de, vamos colaborar, vamos fazer diferente, vamos participar, porque já entenderam que se eu penso num coletivo, na minha empresa, pensando nos funcionários, eu vou crescer a cultura da empresa e isso vai gerar uma visibilidade legal para a empresa. O ecossistema é a mesma coisa, se a gente quer que ele seja algo realmente valioso, a gente vai ter que transformar ele em algo muito legal para que as pessoas enxerguem isso da maneira como tu tá enxergando e como tu quer, na verdade, né? Então, assim, acho que tudo que a gente tá falando aqui tem a ver com essa palavrinha, né? Com essa pequena coisinha que faz parte do todo, né? E tem assunto para muitos novos episódios. Agora ficou uma lista, a gente pode quase fazer uma votação dos novos. A Nina colocou muito bem, indo pro fim, a gente volta pro começo. Empreendedorismo e cultura. Empreendedorismo e cultura. Empreendedora, ouça em todas as maneiras. É um ciclo. Acho que... Acho não, né? Tenho certeza que vai. Não, tenho certeza. A gente discorreu e vai ter muita pauta, vai ter muitos novos episódios, porque é um assunto que, né, inesgotável e relevante para o nosso ecossistema. Voltamos, né, ao ecossistema.
Manu, tu quer contribuir com mais alguma coisa? Vou deixar aberto para vocês se vocês quiserem contribuir com mais alguma coisa. Não é um bom caminho. Mas, seguindo aqui. Mas a gente vai continuar esse assunto, novos assuntos nos próximos episódios. Eu convido a todos a continuarem nos seguindo, nos acompanhando, trazerem sugestões também de novos conteúdos, assuntos que vocês acham relevantes para o nosso ecossistema, para o desenvolvimento do empreendedorismo na região. E muito obrigada, Carol, Matheus, Manu, e muito obrigada. Até o próximo. Até o próximo. Acesse conheça mais TechPark, @TechPark, pode botar o QR Code aqui, aqui tá escrito, brincadeira, não sei. Mas conheça mesmo o TechPark. Eu acho que é legal também a gente destacar que esse é um produto do comitê, e eu acho que vai ser bem legal o comitê trazer, né, as demandas pra gente falar um pouco mais. Às vezes, é claro que o Fevale TechPark é a linha que nos une, mas existe muita coisa dentro do empreendedorismo que a gente pode trazer para cá, dessa discussão, que claro, o Fevale TechPark fica aqui como host, né, mas que a gente pode trazer tudo que tem em relação ao empreendedorismo, à sociedade, a políticas públicas. Então, a ideia é discutir, trazer gente aqui para discutir coisas legais, que é a inovação, empreendedorismo e cultura e educação, né, porque também a gente fica sempre na educação. Então, nos siga nas redes, né? Estamos aqui, siga as nossas empresas também. E o próximo episódio sai em breve.